Olá, Observatório Feminino, no ar comigo, Aline Neves, e aqui ao meu lado a minha amiga Fernanda Rodrigues. Fernanda, bom dia para você. Bom dia, Aline, bom dia para todo mundo que está na escuta e que está acompanhando a gente também pelo YouTube da Rádio Itatiaia. Hoje temos uma participação especial aqui da nossa querida Cássia Cristina, que vai participar do programa. Cássia, bom dia! Oi, gente, bom dia! Excelente domingão aí para todo mundo e para quem está acompanhando a gente também no YouTube. Mais uma vez, uma honra estar aqui nessa bancada com vocês. Que bom, Cássia. Gente, ser um jogador de futebol é sonho de muitos jovens. É um sonho até que envolve toda a família, já que os testes começam cedo, né, fazendo com que pais, mães, avós abram mão de muita coisa para levar os filhos para o campo, para aquelas peneiras, né, que acontecem para um jovem entrar para um time de futebol. No dia 8 de fevereiro de 2019, 10 jovens atletas com idades entre 14 e 16 anos morreram num incêndio no Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro. E esse sonho de serem, jogadores de futebol foi enterrado, infelizmente, com eles. Para a gente entender esse caso e não deixar, que essa história triste caia no esquecimento, assim como outras tragédias ocorridas aqui no Brasil, a jornalista investigativa Daniela Arbex lançou o livro Longe do Ninho, que conta a história desses meninos e os erros, das autoridades que acabaram gerando essa triste história. Daniela Arbex, que honra te receber aqui no programa, viu? Bom dia. Bom dia, a honra é toda minha estar aqui nessa bancada com essas mulheres incríveis e falando de temas tão urgentes para nós, que é a construção da memória coletiva do Brasil. Pois é, Daniela, a gente sabe que o futebol, ele tem um papel importantíssimo, um papel social importantíssimo para os jovens brasileiros, principalmente os que vêm de periferias, Porque eles, tendo esse sonho de serem jogadores de futebol, eles mudam a história deles, mudam a história da família deles, Pensando que vão começar aqui no Brasil, vão jogar fora, vão jogar no exterior. E essa história, ela causou muita comoção, porque a gente viu ali o que nenhuma mãe, nenhum pai quer fazer, que é enterrar um filho, Isso, a gente não está preparado para isso, A gente espera que nós enterramos os nossos pais, nunca os nossos filhos. Como é que foi para você tocar nessa ferida? Eu vi algumas entrevistas suas também que você recebeu imagens, de um jogador desse, de um menino desse, do Bernardo, A mãe te mandou a foto dele dormindo com uma bola e pedindo para você ajudá-la, Na verdade, eu sempre digo que, às vezes, não é o jornalista que escolhe a história que ele vai contar, muitas vezes ele é escolhido pela história, e isso aconteceu nos 6 livros que eu publiquei até aqui. No caso do Longe do Ninho, foi exatamente isso. Em 2022, eu tinha acabado de lançar o livro Arrastados, que narra o rompimento da barragem de Brumadinho, e dei uma entrevista em rede nacional, e uma das mães me assistiu no Fantástico e me mandou uma mensagem dizendo que ela era mãe de um dos meninos que morreu no Ninho do Urubu. Naquele momento, eu fui surpreendida por aquela mensagem e a única coisa que me restava era ser empática a essa mãe. Então, nós começamos a conversar, uma conversa inicialmente de mãe para mãe. Mas quando ela começa a mandar imagens desse filho, chega essa foto do Bernardo, que era goleiro, dormindo com a bola. E ela me disse que o avô do Bernardo, que foi goleiro, dizia para o neto que para ser um bom goleiro ele tinha que ter intimidade com a bola. Então ele passa a dormir com a bola. Essa imagem me atravessou e foi essa foto que fez com que esse livro nascesse para mim, que fez com que eu decidisse que eu queria contar essa história. Daniela, e são muitas histórias muito fortes, São tragédias, seja a barragem de Brumadinho, o Ninho do Urubu, a Boate Kiss. O primeiro livro, O Holocausto Brasileiro, que é uma temática muito importante de ser debatida até hoje, mesmo com a luta antimanicomial, a gente ainda tem aí uma batalha muito grande, a questão das residências terapêuticas e outras coisas afins. Mas você falou sobre essa questão da memória coletiva. Isso, para a gente que é jornalista, é muito ignorado, porque a gente tem aquela urgência de dar notícia, deu o fato ali, noticiou, informou, acabou. Então, assim, por falta de tempo, a gente é atropelado ali pelo factual, a gente não consegue dar uma sequência. Gente, mas será como é que ficou esse caso? Como é que foi o julgamento? A não ser que seja uma coisa muito grande, Mas assim, no dia a dia, como é que foi o julgamento? Como é que tá essa família?
né? O lado humano, como é que é? E assim, eu entendo que o seu trabalho é justamente não deixar, porque para essa família essa história nunca vai morrer, mas que não deixar que isso morra, porque trazendo para uma esfera muito particular, às vezes quando a gente perde um ente querido, você perdeu ali um filho, um pai, uma mãe, e aí no outro dia você tem que ir pra rua, você olha as pessoas e fala assim, não, gente, a vida delas tá normal. Você tem vontade de chegar pra todo mundo e falar assim, meu pai morreu. Você sabia que meu pai morreu? Essa sensação. E aí, essas pessoas que vivem essa tragédia muito grande, a vida segue pra todo mundo. Mas como é que vai seguir pra elas, né? Então, eu me toca muito no seu trabalho justamente isso, assim. E o seu intuito é esse? É exatamente esse. Eu falo que esquecer é negar a história. E se a gente esquece, a gente repete os erros do passado que nos fizeram chegar até aqui. E mais ainda, sabe? Se uma história não é contada, é como se ela não tivesse existido. E tem uma outra coisa. Esse apagamento social só interessa aos autores. Apagamento e silenciamento. Você falou, quando você está de luto, que alguém que você amava muito falece, morre, a vida de todo mundo continua e você sai na rua e fala assim, nossa, mas a minha tá assim, e todo mundo... Porque as pessoas continuam, né? Então, é muito importante a gente contar essas histórias para que a gente possa resgatar essas memórias, eternizar essas memórias, homenagear essas famílias que vivem todo dia a mesma noite, que vivem esse luto. E pior, nesses casos de tragédias que a gente vem acompanhando, as tragédias da história recente do Brasil, ainda agravada pela impunidade. Então, para essas famílias, a falta de justiça, ela dói tanto quanto a morte. Então, isso agrava ainda mais o sofrimento e o adoecimento dessas famílias. Uhum. Daniela, ainda pegando um gancho aqui no que a Fernanda falou da memória coletiva, tem também aquela função de contar coisas que não entraram para a história. Em Cova 312, por exemplo, que você traz uma história ainda não contada do período da ditadura. Então, eu queria que você comentasse um pouco disso, do seu trabalho investigativo e de descobrir histórias, talvez ouvir pessoas que estejam ali, que nunca tiveram a oportunidade de fala, de serem ouvidas, e contar e recontar essa história, trazendo mais fatos e mais evidências. Você se lembrou de um livro muito importante, que foi o Cova 312, e dentro disso que você falou, o Holocausto Brasileiro, eu acho que a grande... que informa muito sobre isso, porque são pessoas que nunca tinham falado sobre o que viveram no maior hospício do país, pessoas que eram que foi uma massa silenciada. Então, eu acho que o meu trabalho é exatamente esse, trazer visibilidade para temas que são indigestos, para temas que são difíceis, mas que a gente precisa falar dessas coisas, né? Falar das nossas histórias, porque a gente costuma importar as histórias do outro, assistir filmes que falam de tragédias lá de fora e a gente deixa de registrar as nossas tragédias. Então é muito importante esse resgate social, essa visibilidade. É muito importante quando você dá nome, quando você resgata o sonho daquela pessoa, o projeto de vida, né? Para que não sejam 242 jovens que morreram na Boate Kiss, 272 mortos em Brumadinho, 10 mortos no Ninho do Urubu. São pessoas. E acho que o jornalismo é isso, é um exercício de humanidade. Resgatar essas histórias é um exercício de humanidade, para que a gente possa se empoderar, possa se instrumentalizar para trabalhar no futuro, né? E também para informar as novas gerações do que aconteceu aqui. Eu acho que esse é um dos papéis do meu trabalho. Construir essa memória coletiva do Brasil é um caminho potente também para a busca da justiça. Ô Daniela, como é que é para você, né, cidadã, mulher, depois que você escreve esses livros, né, de tragédias, você fica impactada porque ainda a justiça não aconteceu? A gente é atravessado pelas histórias que a gente conta. Não tem como a gente ficar 2 anos mergulhado numa história, envolvidos com isso, sem fazer esse mergulho profundo. Então, para tocar o outro, a gente precisa se deixar tocar. E claro que isso impacta e altera a nossa rotina. Então, assim... agora, eu penso sempre, gente, que para mudar paradigmas leva tempo.
Então, o fato da gente não ter nenhuma responsabilização faz com que eu tenha um compromisso de escrever mais. Porque foi a cultura de impunidade que fez com que todas essas histórias que eu contei até aqui, elas tenham como um fato de que ninguém foi responsabilizado. Então, a gente não pode permitir que isso continue acontecendo. A gente precisa mudar os olhares. E a gente precisa falar que o sistema de justiça precisa ser revisto. Porque um sistema de justiça que é incapaz de dar respostas para a sociedade brasileira, ele não está atendendo a função dele. E o nosso sistema de justiça, tanto o mineiro, o sistema de justiça do Brasil, ele realmente precisa ser revisto. Porque o tempo da justiça, gente, definitivamente não é o tempo de quem precisa dela. Daniela, você está falando sobre essa questão da não punição, né, não responsabilização, e no jornalismo investigativo é comum também, eu queria entender se você passa por isso, você sofre algum tipo de intimidação, ameaça, porque você está mexendo com pessoas importantes, né, com poder e tudo mais. Existe essa intimidação, ameaças? Existe, claro. Eu trabalho há 30 anos como jornalista. Sempre trabalhei denunciando violações de direitos de populações vulnerabilizadas, matérias que mudaram o rumo da história, que levaram pessoas para a cadeia, policiais, advogados, pessoas que cumpriram pena a partir das denúncias que a gente fez. Então, a gente está sempre confrontando o poder. E isso incomoda. E o jornalismo de qualidade profissional tem que incomodar mesmo, é o nosso papel. Então, eu já tive, por exemplo, que saí da minha casa grávida, com 8 meses de gravidez, porque a gente denunciou uma máfia do DPVAT e a polícia me orientou a sair da minha casa grávida com o quartinho do meu filho pronto e eu tive que sair às pressas da minha casa. Então isso aconteceu algumas vezes, retaliações, ameaças, intimidações. Eu acho que isso faz parte do processo, de todo o processo até aqui, né? Se você não acontecer nada, se não incomodar ninguém, tem alguma coisa errada. Se você o trabalho não está bem feito. Agora é claro que esses riscos incomodam, mas isso nunca me paralisou, né? Eu tenho medo. Claro que eu tenho medo, né? Eu acho que o medo faz parte da nossa humanidade, né? Mas isso nunca me paralisou. Uhum. E eu queria voltar nessa questão desse processo investigativo também, porque eu fico pensando que você disse que é cobrar para que a justiça seja feita, e enfim, fazer essas denúncias. Você falou que fica 2 anos ali mergulhada numa história. E para você, como mulher, você sente que há uma diferença na forma como as pessoas enxergam você como uma investigadora? Para a mulher é diferente, ou você acha que tanto mulher quanto homem são levados a sério da mesma forma ali nesse processo? Olha, é interessante, porque isso é uma coisa que ao longo da minha carreira eu não sentia isso, não sentia o preconceito que existia porque era mulher, essa questão do assédio. Ao longo da carreira que a gente foi amadurecendo, isso é que você costuma perceber. Mas eu acho que a qualidade do jornalismo que a gente faz foi também me credenciando para estar nesse espaço que era masculino. A investigação jornalística é um espaço que era antes ocupado por homens, na verdade, né? A literatura, quando eu entrei na literatura, quando eu lancei o primeiro livro em 2013, ainda dominada por autores, né? Hoje, as coisas mudaram de uma forma que a escritora que mais vende livros no Brasil é a Carla Madeira, mulher. Olha que avanço! Então eu acho que esse nosso trabalho e toda uma cultura nossa de resistência ao longo das décadas, não começou com a gente, mas com as mulheres que nos antecederam, nos fortaleceram para que a gente entendesse qual era o nosso lugar na sociedade. E isso foi muito importante. Nós tivemos pioneiras que foram abrindo portas para que nós pudéssemos estar aqui. Então, um território que era absolutamente masculino, né, dominado por homens, que é da investigação jornalística, hoje eu sou reconhecida como uma das autoras que mais vendem livros no Brasil e uma das jornalistas investigativas no país, assim, que tem mais credibilidade. Então, eu acho que é um baita de um avanço e eu me sinto muito honrada de estar inspirando meninas na faculdade que querem seguir esse caminho. Eu vou mostrar aqui, gente, alguns livros, né? Todos os livros da Daniela. Esse aqui é o que eu comecei o observatório falando, né? O Longe do Ninho. Esse aqui é o mais novo.
Fernanda, né, falou do Holocausto. Gente, esse livro é leitura obrigatória. A gente precisa saber, todos, né? Mas a gente precisa saber muito, isso traz muita história. A gente precisa saber, igual a Daniela falou, a gente sabe de histórias que acontecem em países distantes, né? Até de ET, que o povo inventa, mas a gente precisa saber as histórias reais que aconteceram aqui no Brasil, aqui em Minas Gerais, e os livros dela contemplam tudo isso. Pois é, esse aqui, ó, voltando, Cova 312. Esse a Cássia falou, né, Cássia? Sim, falando dessa história não contada, né, do período da ditadura, e que para você fazer essa investigação deve ter sido bem pesado também. Né? Foi, eu acho que foi a investigação mais longa da minha carreira, porque em 2001, 2002, agora já nem me lembro mais, tem tanto tempo, a gente lança primeiro, a gente consegue descobrir a sepultura de um militante político que estava desaparecido há 35 anos, mas a gente consegue reunir indício do assassinato dele. Ele era considerado um suicida na história oficial, o corpo dele desaparece, a gente consegue localizar onde que o corpo dele foi enterrado e reunir indício do assassinato dele, mas eu queria uma prova fundamental. Levei 10 anos para conseguir, e o livro Cova 312 é a reunião dessa investigação de 10 anos, que era a prova fundamental. Eu tinha que conseguir a foto da necrópsia. Pela foto da necrópsia, a gente conseguiu provar que ele não se matou, mas que ele foi assassinado. E a minha investigação foi reconhecida pelo governo federal, e a causa da morte dele foi oficialmente modificada. O Milton Soares de Castro, militante político que integrou a guerrilha do Caparaó, a primeira guerrilha contra a ditadura, morreu de causas não naturais e independências do Estado. Arrastados, gente, esse aqui fala, né, sobre a tragédia de Brumadinho, né, que a gente presenciou aqui, né, Fernanda? Demos essa... Cobriu, e histórias muito tristes, né? Cássia perdeu um familiar também nessa tragédia, então é importante a gente ler também. Uma particularidade que eu acho, você estava falando, Daniela, de dar nomes às vítimas. Uma coisa que tô toda arrepiada aqui, porque a tragédia de Brumadinho, ela mexe muito comigo. E uma coisa que eu acho que todos os familiares têm feito é dar nomes. Todas as vezes que a gente tem uma cerimônia em Brumadinho, os nomes das 272 vítimas são falados e eles dizem tal pessoa presente. Quem você perdeu? O meu tio. Qual o nome dele? Manuel. Então a gente sempre ouve Manuel Messias de Souza Araújo. Presente. Outro livro, gente, Os Dois Mundos de Isabel. Fala um pouquinho desse aqui, Daniela. Os Dois Mundos de Isabel é minha primeira biografia, é sobre a história de uma médium mineira que vai completar 100 anos esse ano, uma mulher à frente do tempo dela, uma mulher incrível, uma brasileira que aos 9 anos passou a ver e ouvir coisas que ninguém compreendia. Aos 14 funda uma escola no sertão mineiro para os filhos de lavradores. Se fosse só por isso, ela já seria uma mulher incrível. Aos 22, é a primeira brasileira, é a primeira mulher a falar publicamente do espiritismo no Brasil, e ela consegue, ao longo da vida, retirar mais de 500 crianças das ruas. Isso é só uma parte da história dessa brasileira, à frente do tempo dela, incrível, que inclusive, que eu conheci quando eu tinha 15 anos, e que mudou toda a minha forma de... que me fez decidir ser jornalista e me dedicar ao jornalismo comunitário. E esse aqui, gente, Todo Dia, a Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss. A gente também acompanhou aqui, né, Fernanda? Também, tudo fato jornalístico aí. Eu tô olhando pra Daniela falando isso tudo e eu tô assim, gente, como cabe tudo isso em Daniela? Você sabe. E assim, super jovem, né? Eu conheci com 15 anos. Eu falei, gente, mas quantos anos tem, assim, né? Parece que foi ontem, né? É muita coisa, Daniela, gente. Você sabe que tem uma coisa que eu fui aprendendo. Eu tenho 51 anos, vou fazer essa boa ideia agora, em abril. Mas sabe uma coisa que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira e que hoje qual que era o meu lugar nessas narrativas, né? Então eu já tive um lugar que era um lugar equivocado, que era um lugar que eu estava me considerando a própria vítima. E sendo que eu nem de perto senti nada do que essas pessoas sentiram. Porque eu fui muito atravessada, no caso do livro da Boate Kiss, eu perdi metade do cabelo, engordei 10 quilos e tal. Eu falei, não, esse não é o meu lugar. E com o tempo eu fui entendendo que o meu lugar era um lugar de muito privilégio. Porque a memória afetiva é um lugar tão precioso que você só entra se alguém te convidar.
Você não entra, não. Se você não for convidado, se alguém não abrir a porta para você, você não entra, porque é muito íntimo. Então, quando alguém compartilha com você o que tem de mais precioso, que é a memória afetiva, é um privilégio. Você precisa honrar isso de todas as formas possíveis. E eu vou honrar cada pessoa que confiou a mim a sua memória afetiva. Isso é muito importante. Só um comentário, Daniela, você falou que faz aniversário em abril. Quando de abril? Dia do Índio, dia 19. Gente, nós temos 3 Arianas, 4 Arianas nessa Nossa, bancada. aqui essa bancada tá insuportável, então. Eu tô aqui ouvindo. Eu tô só Deus teorizando me aqui. Não, Não, insuportável. Não, isso Nossa. mesmo. Eu e a Aline, agora dia 23 Opa. de março, né? Cássia e você. 4 de abril. 4 de abril, 19 de E abril. 19, gente. Nossa, a Ariana é... Não, a Ariana é bicho, minha filha, ó. Forte. É, Tinhoso. Amém, Jesus. Que pena, né, Que Aline? pena, acabou, Daniela, mas a gente queria te agradecer muito, viu, seus livros recomendadíssimos, gente, comprem, leiam, é muita história, histórias tristes, mas que a gente não pode deixar, né, que essas histórias fiquem esquecidas. Daniela, obrigada pela presença aqui no Observatório, viu? Eu que agradeço, foi maravilhoso estar aqui com essa bancada de arianas incríveis. Quero ir Meninas, embora, vamos? não. Quero não. Vou Acho não. que a gente vai parar aqui, gente, Vou e vai não, continuar porque eu conversando descobri com que tem ela. um monte de livro que eu não li dela. Eu tô doida pra ler já. Cássia, obrigada, viu, por você ter Gente, participado. Não, com a gente gente. a gente volta para falar de tudo. Aproveitamos que estamos com uma mineira aqui, né? Aproveitando isso. Quando tiver com um tempinho por aqui, vem pra cá. Lembrando que mineira é ela, mineira Carla Madeira. A gente tá cheio de mulheres maravilhosas aí na literatura também. Eu sinto muito orgulho, né? Então vamos embora, gente. Um beijo e até semana que vem, viu? Tchau.